não, para ilustrar esse tipo de coisa, estava pensando agora mesmo na discussão que ocorreu para a indicação da ministra Ellen Grace, né, que era do Supremo Tribunal Federal, né, que é ainda do Supremo, né, que foi discutido a sua integração ao Tribunal Internacional. E o que acabou acontecendo foi que, enfim, houve vetos políticos e toda uma questão aí relativa a isso, né. O que eu vejo, e o Dolzinas traz de modo interessante sobre os tribunais internacionais, é o seguinte, ó, num primeiro momento, todas as potências são favoráveis à criação dos tribunais internacionais. Os americanos, então, nada aqui contra especificamente os americanos, e existem outras nações tão assim, que agem de uma maneira tão questionável quanto, né, e agora não veio o caso citar aqui, mas existem outras, mas os próprios norte-americanos, por exemplo, quando a criação do Tribunal Penal Internacional, eles eram, num primeiro momento, amplamente favoráveis à jurisdição ampla dos tribunais penais internacionais. E porque eles queriam justamente que esses tribunais atuassem, por exemplo, nas questões internas, enfim, ligadas à ex-Iugoslávia. E também atuassem, né, nas questões ligadas lá ao problema do genocídio de Ruanda. Mas quando foi para aplicar essa jurisdição sobre eles mesmos, né, isto está documentado, né, isso não é uma suposição, eles fizeram ameaças e ofereceram recompensas para a redução da jurisdição universal dos tribunais penais internacionais. Uma outra coisa breve que eu faço referência nesse âmbito é a relação entre os direitos humanos e o que o Costa Dolzinas chamou também de a hipocrisia do Estado. A hipocrisia dos Estados. Porque, de fato, as cores ideológicas da declaração, né, foram eminentemente ocidentais. E ele conta uma historinha interessante, por exemplo, relacionada com, eu diria assim, com o grupo chinês que tenha que discutir a elaboração das declarações, né? E aí o representante americano estava lá e estava o representante chinês, e aí o representante chinês disse assim: olha, antes do senhor trazer essa declaração pronta, porque na final foi isso que aconteceu, né? Os representantes norte-americanos tiveram uma ascendência muito grande na elaboração da declaração. Antes do senhor trazer essa declaração, eu queria propor que o senhor passasse 6 meses na China estudando a filosofia chinesa, para que a gente possa construir uma declaração realmente que dialogue entre as culturas, né? Aconteceu que o cara nem sequer visitou a China, né, e trouxe a declaração que no final das contas foi aprovada, né? Então há uma hipocrisia muito grande. O próprio Reagan, né, em determinado momento chamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos de Carta de Papai Noel, né, numa espécie de hipocrisia assim, bastante graúda, né? Os direitos humanos e o uso da força é outro assunto que está interligado na medida em que ele está na mão dos Estados-nação, né, desses Estados poderosos. Porque o que nós observamos? E esse tema traz um assunto que está em aberto hoje em dia e que é um assunto clássico também, que é a denominada a questão da guerra justa para a proteção dos direitos humanos, né? Hoje em dia, porque nós estamos ligados aí a estados armados e a situações, né, dessa natureza, né? Em que medida se poderia falar em guerra justa? É possível isto? Isso também aparece como uma contradição bastante grande no interior da própria Carta dos Direitos Humanos, porque a tal de guerra justa significa a possibilidade, né, das organizações das Nações Unidas intervir nos países, né? E ao mesmo tempo a própria Carta prevê concomitantemente a possibilidade de autodeterminação dos povos. Isso é fundamental, né, na questão dos direitos humanos, e também prevê a possibilidade de intervenção. E aí a questão que fica, como nós não temos uma dimensão transcendente, é que nós temos que estabelecer então quais são as bases legítimas para que haja essa intervenção. Quem é que vai dizer as bases legítimas? Por certo, isto é um problema grave, né? Quem é que vai dizer essas bases legítimas? O que nós temos visto em função disso, enfim, são atrocidades aí inumeráveis, né, dentre as quais
eu já falei Ruanda, poderia falar em Kosovo, né? Mas falaria também no Iraque, né? Que é uma das mais recentes e bem conhecidas, né? Ou seja, a intervenção no Iraque, sob todas as razões, né, são hoje muito questionáveis e está mais do que comprovada que aquelas bases ou aqueles valores prioritários de defesa da humanidade talvez não estivesse nada certo, né, nada correto. Eu fico pensando o seguinte, ó, uma das consequências finais que essa ideia de direito humano ligado ao direito positivo acaba também produzindo o seguinte, o que os autores chamam de direitos relacionados a uma parte da comunidade humana. Ou seja, a ideia do direito ligado ao direito humano, ligado ao direito positivo e aos Estados-nação, está também trazendo uma espécie de fracionamento entre aqueles que têm direitos humanos e aqueles que não têm direitos humanos. Porque é um pouco a ideia de que, por exemplo, já que, vamos dizer assim, os direitos humanos são os direitos positivos são aqueles que se aplicam aos cidadãos. Então, vamos dizer assim, só tem direitos humanos num determinado país aqueles que são cidadãos. E onde ficam aqueles que porventura não têm pátria, não têm para onde ir, os refugiados então, que não são cidadãos em lugar nenhum, não é? Que nasceram, vamos dizer assim, na raça errada ou coisa do gênero, né? Como ficam essas pessoas? Se os direitos humanos estão ligados, né, ao direito positivo, à cidadania, só tem direitos. E como ficam os imigrantes também, de certa forma, né, que não estão legalizados e que no país como o Brasil tem muitos, né, trabalhando abaixo da linha da pobreza de São Paulo, né. Então, para encerrar assim essa exposição, eu queria dizer assim, ó, hoje nós estamos trabalhando assim realmente com a questão dos direitos humanos no âmbito da modernidade, da pós-modernidade. Nós estamos trabalhando assim diante vamos dizer assim, de muitas contradições, de muitas dificuldades. Eu creio que hoje, se falar de direitos humanos, de efetividade dos direitos humanos, é uma coisa muito difícil. Está muito reduzida às constituições, aí as constituições são contraditórias, e aí elas abrangem praticamente todos os valores, e aí ficam os valores se chocando uns com os outros. O homem não tem como pensar isso, né, fora desse mundinho, né, eu diria doutrinário e jurisprudencial que a justiça brasileira vai construindo, que a justiça internacional vai construindo. E aí nós temos problemas bem claramente colocados assim, do tipo assim, ó, o que os autores aí, os técnicos falam, né, hoje, para resolver os conflitos de direitos humanos, nós temos que aprender as técnicas da resolução de colisão de direitos, ou as técnicas de resolução dos conflitos de princípios. E aí eu digo para vocês, tudo é possível, porque de repente um princípio, enfim, pode ser, geralmente é tão válido quanto o outro. Vai depender da inclinação ou da argumentação jurídica que talvez uma das partes façam, né, para levar a uma conclusão sobre a priorização de um princípio em detrimento do outro. Nós temos casos assim, casos dessa natureza interessantes no Brasil, por exemplo, que não estão resolvidos, os conflitos entre os brancos e os índios, né, para falar uma coisa bem clássica e bem atual. Ou seja, conflitos entre a maioria branca e a minoria indígena, né? A minoria indígena. E aí se supõe que ainda, né, nesse âmbito que a